quando Jesus falou que viria como ladrão, ele se refere ao arrebatamento? Não. E sim. Mas deixa eu ler o resto da pergunta para eu te explicar aqui rapidinho. E quando ele diz isso, é porque todos seremos pegos de surpresa ou só aqueles que não vê os tempos? Bom, em primeiro lugar, a expressão vinda como ladrão não é uma expressão técnica, não é um termo técnico para arrebatamento ou tribulação ou vinda de Jesus no final da tribulação. Não é um termo técnico que seja sinônimo de qualquer uma destas coisas. Primeira coisa muito importante que você tem que entender. O que essa expressão significa? Significa que alguma coisa ruim virá de forma inesperada. Esse é o significado real da expressão, que pode ser usada, inclusive acontece isso, em todo o Novo Testamento, em contextos diferentes. Às vezes, é uma indicação do que vai acontecer com os perdidos na tribulação, e é uma indicação do que vai acontecer para os perdidos depois que a igreja for retirada. O que subentende-se que antes de qualquer coisa tem que haver o arrebatamento. Então, a experiência das pessoas de ser visitada por um ladrão na noite é uma coisa inesperada, é uma surpresa, mas as pessoas que estão despreparadas ou desavisadas para o momento em que isso acontece não são os crentes. Então, normalmente, a expressão é usada quase sempre para falar de punições ou de juízos divinos. Algumas das passagens, a maioria delas, está associada à tribulação, mas nem todas. Se eu não me engano, tem uma lá em Apocalipse que não é a tribulação, mas fala sobre um juízo divino em um grupo de pessoas que estava vivendo desordenadamente. Mas o fato é que a expressão significa sempre uma coisa ruim que vai acontecer com pessoas que estão despreparadas, desavisadas, de forma repentina. Embora a gente consiga perceber pelos contextos que quando a expressão se refere à tribulação, fica implícito que o arrebatamento acontece antes. Como, por exemplo, lá em Mateus capítulo 24. Lá em Mateus 24, quando Jesus começa a falar sobre um acontecimento súbito, quando Jesus começa a falar sobre um acontecimento súbito do qual ninguém sabe o dia nem a hora, ele está falando do arrebatamento. Né? Do versículo 32 em diante, ele primeiro inicia esse bloco de argumentação falando de uma parábola, que ele chama de parábola das árvores, que algumas pessoas se equivocam e acham que significa a parábola da figueira, porque, se eu não me engano, o texto de Mateus coloca a coisa mais ou menos assim, embora quando você vai ver o registro desta mesma pregação de Jesus, como, por exemplo, em Lucas 21, 29, o texto esclarece mostrando que Jesus estava falando não só da figueira, mas de todas as árvores. Então, na verdade, não é uma parábola da figueira, mas é uma parábola de todas as árvores, que inclui a figueira. Porque o que Jesus quis dizer é que quando as árvores, não somente a figueira, mas quando as árvores começam a brotar, as pessoas sabem por elas mesmas que o verão está muito perto. Ou seja, era um indício, era um sinal. Então, ele usa isso como representação, né, como parábola, para dizer que, assim também, da mesma forma que o povo começasse a ver os sinais, os acontecimentos da tribulação que ele havia descrito nos versículos anteriores, as pessoas saberiam por elas mesmas que estava próximo à vinda do reino de Deus. Ele não está falando necessariamente sobre a sua vinda, mas sobre o estabelecimento do reino de Deus, como é explicado da melhor forma possível no texto de Lucas, no capítulo 29, no capítulo 21, versículo 30. Lucas 21, 29 e 30, ele fala sobre isso, talvez de forma melhor do que em qualquer outro evangelho, porque ele está falando sobre a percepção do povo que visse as coisas da tribulação acontecerem, e Jesus interpreta isso como um sinal da proximidade do estabelecimento do reino de Deus, que, óbvio, está ligado à vinda de Cristo no final da tribulação. Mas o objetivo ali é falar sobre a proximidade do estabelecimento do reino. Então ele diz que quando a tribulação começar, que são os sinais para a proximidade do estabelecimento do reino, então o pessoal vai saber que está muito perto. Ele usa o brotamento das árvores, que faz com que o povo saiba que o verão está muito próximo, como referência, como ilustração, como parábola, para dizer que quando a tribulação começar, todo mundo vai saber que está muito perto para o estabelecimento do reino de Deus. É isso que ele fala. Só que aí ele vai e acrescenta uma coisa sobre a qual ele não havia falado em nenhum momento ainda durante o sermão profético,
pelo menos não registrado ali em Mateus capítulo 24. Ele fala do arrebatamento, coisa que ele não havia dito ainda. Muita gente se confunde pensando que os versículos 29, 30 e 31, quando fala que todo olho o verá vindo sobre as nuvens do céu com muito poder e muita glória, e ele enviará os anjos, reunirá os escolhidos de uma a outra ponta da terra, dos quatro cantos dos céus, e o pessoal pensa que aquilo ali é o arrebatamento, mas não é. É, na verdade, o eco de uma profecia do Velho Testamento que aparece em diversos lugares. Eu coloco tudo isso no meu livro sobre o arrebatamento, tá, gente? Aparece em diversos lugares falando que no final dos tempos Deus reuniria os escolhidos, que no texto de Isaías é uma referência direta ao povo de Israel, com quem ele fala através do profeta, dizendo que Deus reunirá novamente os escolhidos na sua terra, na terra de Israel, para ali adorarem a Deus, porque eles seriam espalhados como punição ao longo dos anos, mas no fim dos dias eles seriam colhidos um a um e trazidos de volta quando se tocaria uma grande trombeta. Está escrito lá em Isaías, tá, gente? Desse jeito, falando de uma grande trombeta que seria tocada e os escolhidos seriam reunidos. E os escolhidos, no contexto lá do livro de Isaías, é uma menção direta ao povo de Israel a quem o profeta se dirige. Então ele não está falando do arrebatamento dele, ele vai falar do arrebatamento pela primeira vez a partir do versículo 32. Então ele diz que quando acontecerem os sinais, ou seja, a tribulação começar, isso indica a proximidade do reino. Mas antes disso, tem um ponto que é o marco para o início da tribulação. Ou seja, a tribulação contém um período de sinais que apontam para a proximidade do reino, assim como as árvores brotando indicam a proximidade do verão. O período de 7 anos contém uma série de sinais que indicam a proximidade do reino de Deus. Mas antes do início dos 7 anos, ele diz que ninguém sabe qual será o dia e a hora que isso vai começar. Quando começar, a semelhança do brotamento das árvores, que indicam a proximidade do verão, quando começarem os sinais, quando a tribulação começar, né, a série de acontecimentos que são sinais durante a tribulação, quando isso começar, todo mundo sabe que está perto, só que ninguém sabe quando começa. É por isso que ele diz, ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Dali para frente, nesse contexto, em Mateus 24, eu acho que é lá pelo versículo 36, ele vai fazer comparações. Ele diz que vai ser mais ou menos como foi na época de Noé, por exemplo. Ele diz que o povo do mundo comia, bebia, comprava, se dava em casamento, viviam a vida normalmente, não tinha nada acontecendo de extraordinário, nenhum movimento geopolítico, uma situação pandêmica, nenhum tipo de catástrofe mundial, o mundo não estava indo de mal a pior, pelo contrário, estava tudo muito bem, né? Havia certa paz, havia certa segurança, tudo parecia bem, quando de repente Noé sumiu. Só Noé sabia que ele precisava terminar a sua obra para que, quando ele tivesse concluído o que tinha que fazer, Deus pudesse enviar a tribulação por meio do dilúvio. Então, Noé não estava desavisado. Noé não sabia, Noé não estava perdido como os contemporâneos que não criam em Deus e estavam vivendo em pecado. Noé sabia que Deus não enviaria o dilúvio enquanto ele não terminasse o que ele tinha para fazer. Então, Jesus usa Noé como exemplo, mas Noé não é o único que é usado como exemplo para o arrebatamento, que marca o início do período da tribulação, que contém os sinais que falam da proximidade do estabelecimento do reino de Deus. No texto de Mateus 24, Jesus só cita Noé, ou vamos dizer assim, Mateus só registra a citação de Noé. Mas em Lucas 17, que contém porções do mesmo sermão profético, embora os capítulos que registrem a maior parte do sermão profético sejam Mateus 24, Lucas 21 e não 17, e Marcos 13, em Lucas 17 você vai encontrar elementos, porções do mesmo sermão profético. E lá, o registro mostra que Jesus citou não somente Noé, como também cita Ló, que sai de Sodoma e Gomorra. E pelo que Jesus fala, ele diz que os dois acontecimentos são exemplos semelhantes do que vai acontecer antes do início da tribulação, que serão os sinais que indicam a proximidade do estabelecimento do reino de Deus. Então, estará tudo bem, Noé é retirado, e aí vem o juízo. Ló é retirado, e aí vem o juízo. E aí, na sequência, versículos seguintes, Jesus fala sobre o ladrão vir na noite. É nesse contexto, é logo depois dele falar de Noé e dizer que o povo contemporâneo a Noé não foram apanhados de surpresa, foram surpreendidos com a tribulação, veio o dilúvio, destruiu a todos, porque eles não estavam preparados como Noé, que foi elevado pela provisão de Deus acima das águas, acima da tribulação daquele tempo, e somente depois ele voltou à terra para repovoar o mundo.
e Jesus usa isso como uma figura do arrebatamento. Aí depois que ele fala isso, ele fala do ladrão. Ou seja, ele está falando sobre uma situação inesperada para o povo do mundo, que vai ser ruim para eles como a visita de um ladrão de noite. Eles não saberão quando acontecerá, não será uma coisa boa, é uma visita inesperada e desagradável que traz destruição, morte, roubo e destruição. É isso que o ladrão faz, né? Que quando o ladrão vem, ele vem para matar, roubar e destruir. Só que os crentes, como Noé, como Ló, não se encaixam no grupo dos que serão prejudicados ou destruídos com esta surpresa. O dia e a hora que inicia o período da tribulação, ninguém sabe, que é justamente quando há o arrebatamento. Logo em seguida, se inicia a tribulação, que é como a vinda do ladrão de noite. Ou seja, tem uma ligação com o evento em si, que Jesus chama de vinda do ladrão na noite, mas não é o arrebatamento. Está ligada ali, uma coisinha com a outra, mas não é o arrebatamento, tá? Claro que são próximos e por causa disso, a gente acaba confundindo, pensando que existem sinais para o arrebatamento. Mas os sinais mencionados no sermão profético de Cristo estão associados ao período da tribulação, que indicam a proximidade do reino, embora tais sinais só comecem depois daquele dia e hora que ninguém sabe qual é, que é o marco, é o pontapé inicial para a tribulação, que é exatamente o arrebatamento. Tá bom? Então, uns sofrerão e outros não. Uns serão tirados, outros serão deixados. Uns serão protegidos e levados por Deus e outros ficarão aqui e experimentarão o pior período de toda a história da humanidade. Nunca houve nada igual. Nem haverá. Nem houve antes, nem haverá depois. Nada se compara, nem mesmo o período do dilúvio. Segundo os testemunhos bíblicos, será o pior momento para se estar vivo sobre a face da terra. Tinha um bocado de gente preocupada aí com uma profecia que falava que ia ter 3 dias e 3 noites de escuridão. Todas as passagens, eu faço uma coletânea de textos no meu livro do Arrebatamento, mostrando profetas diferentes, anunciando que durante a tribulação haverá dias e dias e dias de negrume, de densas trevas, de nuvens, de escuridade, de tudo que não presta no mundo. Imagina o povo desesperado, por causa de uma profetada que falava de 3 dias e 3 noites de escuridão. Imagina um período enorme sem a luz do sol, porque o sol ficará preto, sem a luz da lua, porque a lua não dará a sua luz, mas ficará encarnada, vermelha como sangue. As estrelas não brilharão e elas cairão do céu pela terra. Será um período pavoroso, tá? Então, a experiência da visita de um ladrão na noite é para quem fica e não para quem vai. Os arrebatados estarão para sempre com Cristo, estarão com o Senhor, assim como Ló foi preservado. Eu disse Lóé, olha isso, gente. Assim como Ló foi preservado e como Noé também, nos períodos tribulacionais da sua época, né? Que serviam, segundo Jesus, de parâmetro ou de referência para o que vai acontecer mais uma vez na história, porque as coisas são cíclicas, né? É como se fosse uma repetição de coisas que já aconteceram de forma muito semelhante. Tá bom? É isso aí. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.